Prezados ouvintes, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, programa que vai ao ar graças a um convênio da ASP-UF com a Pró-Reitoria de Extensão, e a equipe de produção é a equipe da Pró-Reitoria de Extensão. Hoje, o nosso tema é Medicina Integral e contamos com a participação do professor Dr. Eduardo Almeida. Dr. Eduardo Almeida é graduado pela Faculdade de Medicina da UF, tem mestrado em Medicina Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, é professor associado do Instituto de Saúde da Comunidade da UF. É autor de vários livros, entre eles As Razões da Terapêutica, O Elo Perdido na Medicina e outro, além de inúmeros artigos. Professor, agradecemos a sua presença, a sua participação, e a professora Norma Vila Éboli estará também em interlocução com o senhor, junto comigo, para desenvolvermos este programa. Então, vamos às questões que gostaríamos de levantar. A professora Norma poderia iniciar? Doutor Eduardo Almeida, é um prazer tê-lo conosco. E num dos seus livros, O Elo Perdido da Medicina, com a colaboração de Luiz Piaget, o senhor fala da importância da estreita e indissociável ligação do ser humano com a natureza, o que deve abalizar não apenas a terapêutica médica, mas tudo o que envolve a saúde das pessoas. A partir desta colocação, como a medicina integral, em seu conceito, que é a sua área de eleição profissional, entende a questão da saúde e em que pontos se diferencia da abordagem da medicina tradicional? A medicina sempre foi uma seguidora da natureza. O próprio nome, medicare, vem de mediar a relação do homem com a natureza. A própria palavra physician do inglês, é seguidor da physis. Logo, o vínculo, a medicina sempre foi ligada à natureza. Ela faz uma ruptura com a tradição dela, quando ela incorpora as ciências clássicas no século XVIII, XIX. Ali ela rompe e torna sua medicina da química. Então, eu sempre coloco isso, que a gente sempre aprende com quem introduz o conhecimento. Os primeiros químicos na medicina, que propuseram teses para a medicina, Berthelot, por exemplo, um deles, vai dizer: de agora em diante, a medicina deve se render à química, essa estranha ciência que cria seus objetos e prescinde da natureza. Então, ele já percebeu completamente o movimento que a medicina ia fazer. E a medicina nossa hoje, a medicina oficial, ela não tem qualquer vínculo com a natureza. É uma medicina, a gente chama químico-mecanicista. Então, são paradigmas completamente diferenciados. Então, a medicina integral tenta recuperar, tenta sustentar a tradição médica, que nós chamamos hoje de vitalista, de entender a dinâmica que dá suporte à vida no organismo e como se mantém a vida do organismo. Em contraposição, uma visão dita materialista, a gente chama de paradigma químico-mecanicista, onde o indivíduo é visto como um mecanismo. Isso nada mais é que a expressão das ciências clássicas, das ciências mecanicistas na medicina. Essa é uma questão porque a medicina, ela, por ser uma doutrina, e as pessoas acabaram incorporando esse discurso dito científico da medicina. A medicina oficial é um estilo de pensamento da medicina. Existem vários outros tipos de pensamento na medicina, vários outros sistemas médicos, várias outras compreensões do adoecimento humano. O problema é que a medicina oficial, ela exerce o monopólio. Ela não só exerce o monopólio de dizer que ela é a única versão científica da compreensão do adoecimento humano,
como ela também exerce um monopólio institucional, porque ela se tornou uma medicina de Estado. E com isso você cria toda a restrição de crescimento das outras medicinas. Na verdade, o meu movimento é um movimento de busca de integração, por isso que eu chamo de integral. Integrar todo o acervo de conhecimento que se tem sobre o adoecimento humano. Isso não está só no campo das ciências básicas ou da produção científica da medicina. A complexidade do adoecimento humano é muito grande e nenhuma ciência dá conta dessa complexidade. Cabe ao médico incorporar os vários tipos de conhecimento numa dinâmica que eu chamo de arte médica. Na verdade, o meu movimento é muito mais de salientar, tentar resistir ao desaparecimento da arte médica. Hoje a medicina é uma iatrotécnica, a intervenção com os equipamentos, com a técnica, e o ser da enfermidade está fora. Evidentemente, isso vai também implicar num conceito de saúde. Nós temos um conceito idealizado de saúde, que a saúde é o perfeito estado de bem-estar social, físico e mental. Isso é uma visão idealizada. Ou seja, a ausência de doença. Né? A ausência de doença, quer dizer, a saúde é definida a partir da doença. O que a gente tem que entender é o que é um sistema vivo complexo. E como é que esse sistema se mantém equilibrado. Então, saúde, para mim, é capacidade do organismo interagir e se manter equilibrado. E isso depende das interações que ele vai fazer e da capacidade que ele tem de processar isso. Então, é um conceito dinâmico. Você pode estar bem aqui e estar sem saúde daqui meia hora, dependendo do que acontece com você. Evidentemente que a prática médica muda substantivamente com a adoção da medicina integral, em contrapartida da medicina, sei lá, chamada tradicional. Claro. Né? A questão terapêutica, a medicina oficial, por exemplo, é intervencionista. Ela sempre busca intervir com a droga química, bloqueando, suprimindo, na maioria das vezes. Na nossa visão, nós damos suporte ao organismo, uma medicina subsidiária, que ajuda o organismo a sair da dificuldade. As crises, as dores, os sintomas que se apresentam, na verdade, são dificuldades do organismo, e não a doença em si. Essa é uma ruptura de pensamento brutal. A medicina dizer que os sintomas indicam a doença. Sintomas não é indicativo de doença. Sintoma é indicativo de dificuldade adaptativa do organismo. Doutor Eduardo, duas questões, a meu ver, né, sobressaem nessa sua fala, né, nessa sua exposição agora. Primeira questão da especialização médica. Quer dizer, a natureza vista a partir de pequenas partes, né, onde a doença se localiza. Eu acho que isso é algo contestável, né, pela medicina. Mas é do estilo de pensamento da medicina oficial. Né? A medicina oficial é uma medicina focada na lesão. Né? Ele diz que a doença é a presença da lesão na estrutura de um órgão interno. Então, se especializou na lesão, e a lesão está em cada local. Então, é uma medicina localista. Na medicina integral, nós fazemos medicina de sistema vivo. Eu quero falar do sistema vivo. Quero entender como esse sistema se adapta, como esse sistema busca se reequilibrar diante das sobrecargas. Na prática, quando o cidadão sente alguma dor, ele vai em busca de médico. E normalmente vai ao médico chamado especialista no órgão no qual ele sente dor. E a expectativa da pessoa sempre, ou em quase todos os casos, é que ela saia do consultório médico com uma indicação de medicamentos, de remédios a tomar. E às vezes está tão na cultura popular de que às vezes a pessoa sai do gabinete médico, do consultório médico, e o médico não indicando nenhum medicamento, ele diz assim: o médico nem me deu remédio, nem me prescreveu remédio. Ou seja, a nossa cultura está muito marcada pela medicação. E do outro lado também a gente percebe que o número de
drogarias e farmácias é enorme. Vamos pegar Niterói. Eu não tenho ideia de quantos temos em Niterói. De toda maneira, se a gente for andar, por exemplo, a rua Gavião Peixoto, eu vou encontrar só nessa rua 12 drogarias ou farmácias. Okay. Então, essa questão é uma questão séria. É séria, mas não tem como ser resolvido no plano do conhecimento da medicina oficial. Medicina oficial é uma medicina de base, como já disse, paradigma químico-mecanicista. Ela nasce no século XIX para dar conta das infecções bacterianas agudas. Então, Pasteur, Koch, Ehrlich são os patronos dessa medicina. Quando ela estava desenvolvendo no seu processo de conhecimento, ela vai estudar a história das substâncias químicas estranhas para tratamento das infecções bacterianas. Daí nasce as sulfos, os corantes e logo depois o antibiótico. Então, a partir daí se construiu todo o modelo da medicina e teve sucesso nesse processo. O grande problema é que o padrão de adoecimento humano mudou radicalmente. Hoje o adoecimento é crônico. Não tem mais doença aguda, bacteriana aguda do início da era da medicina dita alopática. E quando ela faz essa descoberta, entra um grande player do processo de produção de conhecimento médico, é o laboratório farmacêutico. Hoje, o crescimento e a dominância da indústria química e farmacêutica no processo de produção de conhecimento médico é completo. E ele não deixa a dinâmica do conhecimento médico fluir de acordo com a produção das pessoas que trabalham, dos médicos, dos cientistas, etc. Isso é tudo dominado para ficar nos marcos que interessam à indústria química e farmacêutica. Esse é o grande bloqueio cognitivo que nós temos hoje. Eu chamo que hoje nós vivemos uma profunda crise cognitiva na medicina. A medicina não tem recursos cognitivos para entender o que está se passando com o adoecimento humano atual. Prova disso é que 90% das doenças são chamadas de idiopáticas. Então, 90% das doenças hoje diagnosticadas pelos médicos são chamadas de idiopáticas. Idiopática é não se sabe a causa. Os médicos, candidamente, assumem que não se sabe a causa agora. Daqui a pouco vai se descobrir. E isso já se vem lá há quase 100 anos. Bom, não se sabe a causa porque não tem recursos cognitivos para entender as causas. Logo, você não vai encontrar saída para isso nesse sistema de pensamento. Tem um outro sistema de pensamento que consiga superar esse bloqueio cognitivo da medicina atual. Então, os médicos estão nessa busca, tentam fazer, mas diante do bloqueio que se tem na medicina, a partir dessas referências que eu fiz, isso não tem impacto nenhum. As pessoas continuam submetidas à dominância cultural desse pensamento médico intervencionista alopático com substâncias estranhas ao organismo. E aconteceu aquilo que o Ivan Illich previu na década de 70, que é a chamada medicalização radical da sociedade. As pessoas perderam a capacidade completa de entender, sentir o seu organismo, sentir o seu corpo e de poder decidir em relação à saúde e adoecimento. Existe uma estrutura acima das pessoas que vai definir para ela como sentir, como viver, como tratar, a quem buscar e assim por diante. É um processo completamente passivo por parte do indivíduo. E o que a gente defende justamente o contrário. A gente defende que a pessoa tem que tomar a saúde em suas mãos e ela tem informação de como se dá o processo, sentir o seu próprio corpo, sentir o seu organismo e decidir, né? Sentir esse processo e não entregar isso para outro. Espectadores, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso entrevistado hoje, Dr. Eduardo Almeida. Daremos um rápido intervalo, após o qual voltaremos a continuar a trabalhar e entrevistando o Dr. Eduardo Almeida sobre medicina integral. Obrigado.
telespectadores, voltamos a desenvolver a nossa entrevista com o Dr. Eduardo Almeida sobre o tema Medicina Integral. Nesse segundo bloco, temos muitas outras questões e curiosidades a levantar com o doutor. Vamos a elas. Pois é. Os avanços científicos, né, da medicina chamada tradicional e as surpreendentes tecnologias que lhe dão suporte, como a nanotecnologia, transplante de órgãos, criação de novos órgãos, né, meios de diagnósticos por imagens, não estão colaborando para o aumento da expectativa de vida e melhoria da qualidade da vida do ser humano? Colaborando pela melhoria da qualidade, sim, mas para a longevidade, não. Não existe dado nenhum que dê suporte a isso. A medicina oficial e os seus players principais com interesse econômico defendem que eles vão fazer com que o ser humano viva 100, 120 anos através do avanço da medicina. Mas os dados epidemiológicos que nós temos hoje falam justamente o contrário. Pesquisa de Oshowski no New England de 2005, ele revela que pela primeira vez na história da humanidade, as crianças que nasceram a partir do ano 2000 viverão menos que os seus pais. É a primeira vez que isso ocorre na história da humanidade. A segunda questão, o país que mais gasta com assistência médica, os Estados Unidos, gasta 2,3 trilhões de dólares, ele tem o 39º indicador de saúde, em termos de outros países avançados, e a 69ª expectativa de vida. Então, o país que mais gasta com medicina é o 69 na lista de expectativa de vida. Logo, não é a medicina que dá expectativa de vida. Os avanços tecnológicos têm o seu lugar, são avanços que não são da medicina, são da área das ciências básicas, que a medicina mistura, a medicina usa avanços das ciências básicas, alguns deles, mas ela não muda o sistema de pensamento dela. O sistema de pensamento dela é mecanicista, mas as máquinas que ela usa, às vezes, são quânticas. Então, a ressonância magnética é uma máquina quântica, mas a medicina usa para produzir imagem, para ver a lesão da estrutura do órgão. Então, ela mantém o mesmo paradigma dela do século XIX, só que tem que ir usando máquinas quânticas. Logo, não foi ela que inventou essa máquina quântica. Quem inventou essa máquina quântica foi a pesquisa biológica, a pesquisa biofísica e assim por diante. Isso não é medicina. Medicina é o que eu quero dizer, medicina é doutrina. Só que tem que ter um processo que nós chamamos de cientificismo, de institucionalizar uma doutrina e dizer que ela é científica para ela exercer a hegemonia dela. Entendeu? E não para ela dizer que é científica e entrar no debate científico de sustentação de o que é ciência. Ciência não é isso que a medicina fala. A medicina fala que ciência é estudos duplos cegos randomizados. Tudo duplo cego randomizado é estudo de estatístico. Ele fala assim, isso foi comprovado, comumente se fala na medicina, isso foi comprovado cientificamente. O comprovado cientificamente para a medicina, pelo discurso médico oficial, é que aquele fato foi estudado estatisticamente e que viu-se que tinha significância. Logo, isso é um estudo matemático, isso não é ciência. Estatístico, matemático. Ciência é você ter uma tese, levantar a tua tese e sustentar a tese a nível do conhecimento que você tem hoje. Pois bem, as duas principais teses que a medicina oficial está estruturada sobre eles, que é a chamada teoria do germe e a teoria chamada anatomoclínica, são duas teses absolutamente insustentáveis. Então, as principais teses que sustentam a doutrina médica oficial são insustentáveis a nível do conhecimento de hoje. Por quê? Elas foram elaboradas no século XIX, mas elas vigem até hoje no pensamento médico, e é assim que o médico pensa, é assim que o médico segue. Doutor Eduardo, com a sua experiência na universidade, né, como professor, como os alunos recebem, ou têm recebido? Muito mal. Muito mal. Os alunos já vêm com o modelito de médico, né? Ele acha que ele vai ser um médico igual os que aparecem na imprensa,
e com aquela visão do especialista. E eu digo sempre que os currículos médicos de quase todas as universidades têm umas nuances aqui e acolá, mas os médicos, as faculdades de medicina estão estruturadas para produzir médicos, especialistas, alopatas, usuários intensivos de prescrição de exames complementares e prescrição de alopatia. Pois é. Então, forma-se médico para ser esses médicos que estão aí. E esses médicos vão atender a população, esses médicos que o Estado vai ter que lidar com eles, essa que é a medicina. Então, não tem nenhum caminho diferenciado dentro da faculdade de medicina. É para formar esse tipo de médico em todos os lugares do Brasil e em todas as faculdades do mundo, praticamente. Algumas têm um departamento aqui e acolá que abre a possibilidade do aluno passar por essas áreas, mas a formação básica é essa aí: médico, especialista, alopatas, intervencionista e assim por diante. O problema é que só por esse padrão de medicina e de prática médica, essa medicina ela vai logo na frente ter a sua primeira crise, que a gente chama crise de custo. O padrão hoje que se tem, por exemplo, a América gastando, por exemplo, 2,4 trilhões de dólares, a sociedade americana não tem condições de sustentar isso. No padrão de adoecimento hoje, por exemplo, das doenças degenerativas, padrão diabetes tipo 2, por exemplo, como é que você pode dizer que a sociedade vai viver mais, a humanidade vai viver mais com a epidemia de diabetes, que é uma das doenças mais degenerativas que existe? Crônica. Quer dizer, crônico-degenerativa. Quer dizer, na América, depois dos 40 anos, 1 em 5 americanos são diabéticos e 2 em 5 são diabéticos ou pré-diabéticos. Logo, quase 30% da população está em processo acelerado de degeneração. Que sobrevivência vai ter essa população? Os Estados Unidos já está perdendo, a cada ano que passa, a sua expectativa de vida real. Só que tem que fica um discurso oficial fazendo projeções. Entendi. Pegando as pessoas pré-química, lá que nasceram na década de 30, 40, e projetando essas pessoas para frente. Você fala em seu livro sobre os estresses, né? Causadores dessas doenças crônicas, desse mal-estar da civilização, vou chamar assim, em relação à sua saúde. O estresse que não é só o estresse emocional. O estresse. Nós vivemos vários tipos de estresse, desde o estresse tóxico ambiental, estresse emocional, o estresse tóxico da própria terapêutica. As doenças crônicas nada mais são que expressão de estresse prolongado no organismo. E você, ao invés de tentar aliviar o organismo, aliviar as sobrecargas, você continua dando carga tóxica para tratar isso aí. Óbvio que isso não vai dar em nada. É óbvio que isso vai entrar em processo de degeneração. A hora que entra em colapso, processo de degeneração, vem a medicina propor as trocas de órgãos. Isso é insustentável. Eu sempre falo o seguinte: quase 30% das lesões renais, das insuficiências renais hoje, são provocadas pelo uso de anti-inflamatório e analgésico usado cronicamente. Então, quer dizer, a medicina destrói o órgão, depois ela surge como herói dizendo que trocou o órgão do sujeito. Há um custo brutal para a sociedade, para aquele próprio indivíduo. Ela era para não deixar perder o órgão. Mas ela é parte do processo que levou à perda do órgão e depois aparece como a salvadora. Que avanço na medicina. A gente vê as filas dos transplantes e tal. Tudo isso é insustentável. O que você tem que fazer é preserve os órgãos das pessoas. Não deixe lesar. Agora, com esse estilo de vida, com esse estilo de alimentação, com esse estilo de prática médica, como que se preserva o órgão das pessoas? Aí nós teríamos que partir para tentar mudar um pouco a cultura médica. A cultura médica e a cultura da mas sociedade. A cultura da sociedade é consequente à cultura médica. A sociedade não tem condição autóctone de produzir cultura. No máximo, ela vai produzir resistência. Na medicina não adianta resistência. Então você tem que ter uma cultura médica que possa ser exposta para
para as pessoas em geral, e as pessoas apropriarem disso e mudarem a sua Mas, doutora sua Eduarda, forma existe também. também uma forma de preconceito que é passado sistematicamente contra diferentes pensamentos da medicina tradicional, como coisas esotéricas, coisas que não têm fundamentação científica. Tanto que a gente pode observar que o autoritarismo, vou chamar assim, a autoridade do Estado, não oferece nas suas clínicas, né, públicas nenhuma outra forma de tratamento. Não há nem informação, nem a possibilidade de escolha do paciente de como ele quer tratar ou conservar a sua saúde. Sim. Mas isso é fruto da pobreza cultural, tanto da medicina oficial, que ocupa os espaços, quanto da sociedade, da comunidade. E meu objetivo principal de participar aqui é tentar levantar um pouco o nível da cultura médica, que é lamentável no mundo todo, mas no Brasil bastante lamentável. Então nós perdemos a cultura tradicional médica, do clínico, né, da medicina do médico observador, que eu chamo da arte médica, e entramos nessa medicina do especialista, de internações, de intervenções, e é isso que domina. E as pessoas acham isso progresso, sinalizam isso como progresso. Essa é a questão que as pessoas têm que compreenderem. Isso não é progresso, isso está levando a crises e a nível de insatisfação, tanto na parte... Se for perguntar aos médicos qual o grau de satisfação dele, é quase 90% é de insatisfação. E a clientela também é de insatisfação. Você tem pesquisa que pergunta assim, qual o seu grau de confiabilidade no teu médico? Nem 30% diz que tem alguma confiança no seu médico. Como é que você pode praticar uma medicina se você não tem o mínimo de confiança na pessoa que lhe trata? Professor, o nosso tempo está quase acabando, mas eu queria lhe deixar uma última questão, que é, o senhor mantém um Instituto de Medicina Integral. Esse instituto tem como objetivo levar à frente essa nova visão? Eu tento resistir e praticar uma medicina, porque eu não só trabalho no campo do pensamento médico, do paradigma médico, mas eu tenho uma prática médica intensiva. Já passei por muitas áreas da medicina com experiência. Então, estou com 64 anos de idade, 40 anos de medicina, consegui acumular uma experiência capaz, junto com os conhecimentos do estilo de pensamento médico, história da terapêutica médica, que é a minha área de concentração maior, eu tentar superar o que eu chamo de bloqueio cognitivo da medicina atual e poder entender isso. E nesse sentido eu falo que eu estou buscando de alguma forma estruturar uma medicina que eu chamo de suporte à vida. É uma medicina que valoriza os processos vitais do organismo. E com isso eu estou tentando resgatar a tradição médica que sempre foi vitalista, desde Hipócrates até a medicina anatomoclínica que deu origem à nossa medicina atual, então até o século XVIII, a medicina sempre foi vitalista. Ela falava de energia vital, ela falava da dinâmica da cura, o que chamava da natureza medicatrix, da cura pela natureza e o respeito ao organismo. A medicina, então, rompe com essa tradição, entra nessa era materialista, química, e está produzindo isso que está aí. Resistência é recuperar, então, essa tradição, agora, com os recursos que as ciências deu para a gente entender o que é vida. E com isso nós temos esses recursos hoje para poder recuperar uma medicina de base vitalista e suportada pelas ciências atuais. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Teremos muita conversa ainda pela frente, porque o tema hoje é muito provocador, mas queremos agradecer ao Dr. Eduardo, a professora Norma também. Telespectadores poderão acompanhar os programas ASP UF em Ação
acessando o site da ASPIUF ou perguntando, informando-se pelo telefone, podendo também entrar no UFTube. Estão na tela, verifiquem e acompanhem os nossos programas. Muito obrigado, até o próximo programa.